Oi, gente. Vamos dar continuidade às histórias que arrepiam até os mais corajosos. Então apaguem as luzes, coloquem os fones e preparem-se, porque hoje vamos contar este relato sombrio e assustador. O relato do apartamento 304. Me chamo Lucas Ribeiro, e o que vou relatar aconteceu em 2019, quando me mudei para o apartamento 304 de um edifício antigo na Vila Conceição, em São Paulo. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas o que vivenciei naquele lugar mudou minha perspectiva sobre o que pode existir além daquilo que podemos ver. O edifício, chamado Residencial Conceição, era daqueles prédios antigos dos anos 60, com uma fachada desgastada e um ar de melancolia. O aluguel era barato, e o apartamento ficava em uma área central da cidade. Perfeito para alguém que vivia sozinho e tinha acabado de começar em um novo emprego. No entanto, desde o momento em que entrei naquele apartamento pela primeira vez, senti um desconforto difícil de explicar. Logo na primeira noite, algo estranho aconteceu. Enquanto eu arrumava os móveis que haviam sido entregues, ouvi o som de passos vindos do corredor. Pensei que fosse o vizinho do andar de cima, já que o prédio era antigo e tinha acústica ruim. No entanto, os passos não vinham do teto, eles vinham de dentro do meu próprio apartamento. Fui verificar, mas o corredor estava vazio. Convenci a mim mesmo que era apenas minha imaginação e voltei ao trabalho. No entanto, aquela noite foi difícil de dormir. Durante horas, fiquei ouvindo sons leves, como arranhões na parede e um murmúrio quase imperceptível, que parecia vir de todos os lados. No segundo dia, conheci Dona Célia, a zeladora do prédio, uma senhora simpática, mas com um olhar preocupado. Quando mencionei que tinha alugado o apartamento 304, ela ficou visivelmente desconfortável. Ah, o 304? Já faz tempo que ninguém mora lá, disse ela, antes de mudar rapidamente de assunto. Achei estranho, mas não insisti. Naquela noite, algo ainda mais bizarro aconteceu. Ao voltar do supermercado, entrei no elevador, que funcionava com o velho sistema de grades. Apertei o botão do terceiro andar, mas o elevador não parou. Ele subiu direto até o sexto andar, onde as luzes começaram a piscar. O painel de botões apagou, e por um momento fiquei preso ali, no escuro. De repente, senti um cheiro forte de queimado e ouvi uma risada baixa, como se alguém estivesse bem ao meu lado. Quando as luzes voltaram, eu estava no térreo novamente, embora não tivesse apertado nenhum botão. Saí do elevador tremendo e decidi usar as escadas pelo resto do tempo que morasse ali. Com o passar dos dias, o desconforto no apartamento só aumentava. Durante as noites, eu ouvia barulhos vindos das paredes, como se algo estivesse se movendo dentro delas. Os sons não eram de ratos ou encanamentos, era algo maior, mais pesado. Às vezes, parecia que alguém estava batendo levemente na parede do quarto, e quando eu tocava a superfície, estava fria como gelo. Uma noite, enquanto assistia à TV, a luz começou a piscar. Pensei que fosse um problema elétrico, mas então ouvi uma risada vindo do corredor. Era uma voz feminina, suave, mas cheia de malícia. Quando me levantei para olhar, vi algo que me deixou paralisado. A porta do quarto, que estava entreaberta, se fechou lentamente, sozinha. Decidido a entender o que estava acontecendo, conversei novamente com Dona Célia. Após muita insistência, ela finalmente revelou o que sabia. Segundo ela, o apartamento 304 tinha uma história trágica. Nos anos 80, uma jovem chamada Marcela havia morado lá com o noivo. Eles estavam prestes a se casar, mas uma briga violenta terminou com a morte dela. Diziam que o noivo a empurrou contra a parede do quarto, quebrando seu pescoço, e depois tirou a própria vida. Desde então, nenhum inquilino conseguia permanecer no apartamento por muito tempo. Muitos relatavam sentir uma presença estranha ou ouvir vozes. Alguns até diziam ver uma mulher de cabelos longos e olhos tristes andando pelo corredor. Naquela mesma noite, o clima no apartamento parecia ainda mais pesado. Estava chovendo forte, e o som dos trovões ecoava pelas janelas. Eu estava tentando dormir, mas não conseguia. Por volta das 3 da manhã, acordei com uma sensação de peso no peito, como se algo estivesse sentado em cima de mim. Abri os olhos e vi, a poucos centímetros do meu rosto,
O rosto pálido de uma mulher com olhos vazios e um sorriso torto. Tentei me mover, mas estava paralisado. Ela sussurrou algo que não conseguia entender. Em um piscar de olhos, desapareceu. Assim que recuperei o movimento, corri para fora do apartamento e passei o resto da noite no carro. No dia seguinte, liguei para o proprietário e pedi a rescisão imediata do contrato. Ele não pareceu surpreso. Eu já imaginava que você não ficaria muito tempo lá, disse ele, quase como se fosse um alívio. Em menos de uma semana, eu estava fora do apartamento 304. Soube, meses depois, que o prédio foi parcialmente interditado devido a problemas estruturais. O apartamento 304, em particular, foi fechado por tempo indeterminado, pois os moradores continuaram relatando sons estranhos e aparições no andar. Até hoje, ainda sonho com aquela mulher. Sempre que ouço trovões ou vejo elevadores antigos, sinto um arrepio subir pela espinha. Algo me diz que Marcela ainda está lá, presa no apartamento 304, esperando por alguém para ouvir sua história, ou talvez para sofrer o mesmo destino que ela. Então é isso, gente. Mais uma história aterrorizante que revela os horrores que se escondem nas sombras. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.